Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta sexta-feira. Alterações no regimento interno do TCE vão dar celeridade aos processos. Veja os detalhes na entrevista da semana com o consultor jurídico-geral do Tribunal de Contas. E ainda a normativa cria acervo jurídico e cultural do TCE. É o TCE Notícias do dia 21 de fevereiro que já está no ar. Olá, tudo bem? TCE reconhece como acervo jurídico e cultural da instituição o diploma concedido ao conselheiro José Carlos Novelli pelo Senado italiano. A homenagem foi concedida a profissionais com relevante desempenho na administração pública e na área jurídica pública e privada. O diploma concedido ao conselheiro José Carlos Novelli pela Rede Internacional de Excelência Jurídica e pela Associação Interparlamentar de Amizade Brasil-Itália e também ao artigo sobre o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, produzido pelo conselheiro e publicado no livro Juristas do Mundo, agora fazem parte do acervo jurídico e cultural do Tribunal de Contas de Mato Grosso, instituído a partir de resolução normativa aprovada e publicada esta semana pelo Pleno do TCE. Isso, conselheiro José Carlos Novelli, para nós, para o Mato Grosso, diria, para o Tribunal de Contas, é de muito orgulho ter Vossa Excelência ido e merecido esse diploma, essa laurea, e também faz parte do livro Juristas do Mundo, o trabalho publicado pelo conselheiro José Carlos Novelli. A premiação recebida pelo conselheiro José Carlos Novelli e que agora faz parte do patrimônio histórico do TCE, foi concedida a profissionais com desempenho relevante na administração pública e na área jurídica pública e privada. O livro Juristas do Mundo, onde foi publicada a obra Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso promovendo soluções inovadoras, escrito pelo conselheiro, reúne artigos voltados para a excelência jurídica e da administração pública, escritos por personalidades reconhecidas na Argentina, Colômbia, Itália, Portugal e Brasil. Esse PDI foi premiado internacionalmente pelo Senado italiano e isso orgulha muito a nossa instituição e que pretendemos que isso também não seja só um trabalho realizado em Mato Grosso, mas em todo o Brasil e também a nível internacional. A premiação aconteceu durante o 11º Encontro Internacional de Juristas, realizado pela Rede Internacional de Excelência Jurídica e pela Associação Interparlamentar de Amizade Brasil-Itália, nos dias 20 a 23 de janeiro deste ano, em Roma, na Itália. Emocionado, o conselheiro Novelli dedica a homenagem a todos os membros e servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso que contribuem diretamente para o sucesso do PDI. Recebo com toda a humildade, e estendo também essa homenagem a todos os membros do Tribunal de Contas e também aos seus servidores que nos ajudaram e aqueles gestores que tiveram a visão de aderir ao PDI, os 20 municípios primeiros, agora mais 10, e também o governador do estado que implementou o planejamento estratégico nas 4 maiores secretarias de estado e pretende também avançar nessa área. Visando dar celeridade na análise dos processos, o Tribunal de Contas de Mato Grosso alterou alguns artigos do regimento interno. Saiba quais foram as mudanças e os benefícios que elas vão trazer aos jurisdicionados e a você, cidadão, no quadro Entrevista da Semana, que hoje recebe o consultor jurídico-geral do TCE, Giuliano Bertuccini. Para falar sobre a resolução normativa que altera 6 artigos do regimento interno do TCE, estamos aqui no quadro Entrevista da Semana com o consultor jurídico-geral da instituição, Giuliano Bertuccini. Seja bem-vindo. Em que consistem as principais mudanças do regimento interno? Obrigado. As principais mudanças do regimento interno, elas dizem respeito a normas de procedimento interno, mas que terão reflexo para os jurisdicionados, no sentido de se agilizar os procedimentos aqui do tribunal, dando maior eficiência nos julgamentos, e também no sentido de desburocratizar o trabalho com reflexos para a sociedade. O artigo 89, ele trata das competências do relator nos processos.
principalmente com relação à instrução. Foi acrescentado um parágrafo único no qual procurou se adaptar ao que já ocorre no judiciário, em que o relator ele concentrava todos os atos do processo em suas mãos. E isso gerava uma lentidão e uma burocracia excessiva nos gabinetes. Agora, com a reforma do artigo 89, se possibilitou que o relator delegue funções, por exemplo, emissão de alerta, emissão de citações, de notificações para os jurisdicionados, para outras autoridades dentro do próprio gabinete. A exemplo do que ocorre no Poder Judiciário, em que os atos decisórios, sim, esses ficam concentrados na mão do juiz, mas os atos de mero expediente sem conteúdo decisório são praticados pelo escrivão. Então o tribunal vai se adaptar a essa realidade, procurando fornecer maior agilidade na instrução dos processos, com reflexo para os jurisdicionados. Você diminui a burocracia, aumenta a agilidade e desconcentra poderes. O 277 ele traz uma mudança na procedimentalização dos recursos ordinários. Antes, como funcionava? O recurso ordinário, uma vez proposto perante o tribunal, havia o envio para o presidente do tribunal. O presidente do tribunal fazia um juízo de admissibilidade, ou seja, verificava se o recurso era tempestivo, ou seja, dentro do prazo, se a parte que recorreu era legítima, ou seja, se ela tinha algum interesse, e assim por diante. Só então era enviado esse recurso ordinário para sorteio de um relator. Agora não, o procedimento é bem simplificado. Diretamente proposto pela parte o recurso ordinário, imediatamente ele é enviado já para o sorteio do relator e o relator é que já faz o juízo de admissibilidade, economizando etapas e desburocratizando a presidência e gerando também um reflexo positivo para o jurisdicionado, porque o prazo será menor de julgamento. Quais outras mudanças que vão surtir efeito a partir de agora também? Várias outras, seja com relação à desburocratização interna nesses procedimentos, seja também com relação, por exemplo, à possibilidade de quitação de ressarcimentos e multas pelas áreas técnicas e não mais pelo presidente e pelos relatores originais. A partir do momento em que o tribunal ele procura ter maior eficiência nos seus julgamentos internos, ele revela para a sociedade, primeiro, que ele está sempre procurando atingir a sua missão e valores. E, em segundo lugar, atender aos reclamos da sociedade, que exige cada vez mais uma prestação de serviços eficaz e sem burocracia excessiva. E o que levou o Tribunal de Contas de Mato Grosso a fazer essas alterações? Como vai beneficiar o jurisdicionado? A busca constante na missão do tribunal, de ser um órgão, antes de ser um órgão que aplica a penalidade, ele é um órgão orientador e fiscalizador. Então, o tribunal procura ajudar o jurisdicionado e, em caso apenas de recalcitrância na irregularidade, é que o tribunal vem e aplica a penalidade. Mas, de qualquer forma, dentre as missões e valores do tribunal, está a busca incessante pela eficiência, que deve nortear qualquer outro órgão público. Então, o tribunal tem que dar um exemplo. Ele sendo eficiente nos seus próprios processos internos, ele demonstra que isso é possível de ser alcançado por todos os órgãos. Outra mudança é a questão da beca utilizada pelas autoridades durante a sessão plenária realizada pelo TCE, que agora não é mais obrigatório o uso. Por que essa mudança, Juliano? Primeiro, o clima. O Tribunal de Contas funciona na capital do estado, sede do tribunal, em que a gente sabe que é a capital mais quente do Brasil, o clima não ajuda. A beca, em cima de um traje formal que já é quente, torna impraticável o uso desse tipo de indumentária na cidade. E, além disso, é uma indumentária que é um tanto quanto formal, e ela representa uma solenidade que nas sessões não se via mais necessidade de ter. Por quê? Porque qual que é a busca da solenidade necessária? O resultado das sessões. Então o tribunal busca o quê? Dar uma resposta para a sociedade, não na vestimenta, e sim na prática cotidiana dos seus julgamentos. Tudo em busca pela melhoria do atendimento do TCE. Perfeito, perfeito. Uma adequação, na verdade, à evolução da sociedade. Que ela não busca mais a formalidade no traje, e sim a resposta na eficiência das decisões do tribunal. É isso, obrigada pela sua participação, Juliano. Eu que agradeço, obrigado. Para mais detalhes sobre as mudanças no regimento interno, acesse o portal do TCE. Nós ficamos por aqui para você um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!